Tem uns 16 anos que eu acompanho futebol. 16 anos que eu sou fã de futebol, na verdade. Que eu assisto a jogos, acompanho notícias, conheço times, jogadores, os campeões de cada campeonato, que eu torço para alguns times, que eu torço contra alguns times e jogadores. E bom, minha adolescência inteira eu acompanhei futebol. Por muito tempo, com até mais euforia do que hoje. Mas hoje eu aprecio mais, sabe? Hoje, independente do jogo que tá dando, de quem tá jogando contra o meu time, se é um bom futebol jogado, eu aprecio aquilo. Como agora alguns dias, tá rolando a Copa do Mundo e o Brasil acabou de ser eliminado pela Noruega. E é uma merda como torcedor da seleção do Brasil, mas não tem como não admirar o Haaland. Não tem como tu não admirar e não achar bonito um jogador jogar a bola que ele joga e fazer os gols que ele faz. Cabecear a bola no terceiro andar com aquele movimento que ele fez e colocar ela no canto do goleiro. Mas enfim, o que eu queria falar nesse mesmo jogo, o Neymar provavelmente se despediu da seleção brasileira. E o Neymar foi o cara que, durante todo o tempo em que eu acompanhei futebol e acompanhei a seleção, ele foi o cara que carregou a seleção. Ele foi o cara que a gente parava para assistir o jogo do Brasil, não necessariamente porque o Brasil ia jogar, mas porque o Neymar ia jogar. Os adversários temiam o Brasil, não porque era o Brasil, mas porque o Neymar estava ali. E o Neymar, com a camisa 10 da seleção, era um jogador a ser parado, e ele não era parado. Por clube também, Barcelona, PSG, Santos. E por muitos e muitos anos eu parava uma vez por semana, às vezes duas, para ver o time do Neymar jogar, para ver ele jogar, para apreciar aquilo ali, sabe? E esse foi o último jogo dele nas Copas do Mundo, com seleções, enfim, provavelmente, talvez até no futebol em si. Outro cara que se aposentou também, acho que um dia antes do Neymar, se aposentou da seleção, se aposentou da Copas do Mundo, foi o Cristiano Ronaldo. Que era outro cara que, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu parava para assistir, porque eu sabia que ele ia fazer 3 gols no jogo. Porque teve temporadas que ele fazia até mais que isso, ele fazia 4, 5 pelo Real Madrid. E agora o cara tá com 41 anos já. Ele não tem mais os 30 que ele tinha naquela época que ele fazia tudo isso. O Messi ontem, que é o meu jogador favorito desde sempre, o Messi ontem quase se despediu das Copas do Mundo, provavelmente da seleção argentina também. O que eu queria dizer com isso? Isso me fez refletir, ter esses heróis da minha adolescência se despedindo do futebol, se despedindo da Copa do Mundo, ver eles ficarem velhos, ver eles não mais serem aquilo que um dia foram, tecnicamente, né, conseguindo expor aquele futebol que um dia eles expuseram. Ver isso acontecer diante dos meus olhos, principalmente nessa Copa do Mundo, me fez parar para refletir o quanto eu preciso apreciar mais as coisas, quanto a gente, como cada um precisa apreciar mais as coisas, porque meu negócio, um dos meus negócios, né, é futebol. Uma das coisas que alegra minha semana, que
traz brilho para os meus olhos, que me faz pensar, caramba, velho, como a vida é bonita. É um drible plástico, é uma caneta, é um gol na gaveta, é uma jogada coletiva, é futebol. E tem jogadores que te fazem sentir emoções que outros não fazem. Jogadas, lances. E uma das minhas paradas é o futebol. E eu apreciei e aprecio muito dos jogadores que jogam e que eu gosto e que, enfim, me fazem apreciar o esporte. E essa Copa do Mundo, esses adeus, tem me feito pensar nisso. O quanto eu preciso apreciar mais os jogadores enquanto eles estão ali. O quanto a gente precisa apreciar aquilo que é bonito enquanto essas coisas ainda estão ali, enquanto isso ainda existe, enquanto isso ainda é uma realidade. Porque um dia, bom, dando contexto para quem não acompanha futebol, o Neymar em 2023, 2024, por aí, ele ainda era o Neymar. Ele ainda era o Neymar que jogava aquele futebol que ele joga desde 2010 no Santos e que quem vê se encanta. Apesar de todas as lesões e tudo mais. Mas um desses dias, em 2023 ou 2024, ele entrou em campo pela seleção brasileira contra o Uruguai e detonou o joelho. Arrebentou, arregaçou o joelho. Ligamento, menisco, detonou. E depois ali ele nunca mais foi o Neymar. Não por culpa dele, simplesmente porque já com uma certa idade ele detonou o joelho dele. E aquele dia foi o último dia que ele entrou a campo podendo mostrar o futebol que ele sempre teve. E ninguém sabia disso, nem ele sabia disso. Os apreciadores dele também não sabiam que era o último dia que eles poderiam parar para assistir um jogo e apreciar a arte do futebol que o Neymar entregava. Um dia o Cristiano Ronaldo marcou o último hat-trick dele pelo Real Madrid. Um dia o Messi fez o último jogo pela camisa do Barcelona. Ontem era Argentina e Egito. Ninguém acreditava que a Argentina não ia passar. Ninguém pensava que seria o último jogo do Messi em Copas do Mundo. Pela Argentina talvez. E quase foi. Por isso a gente tem que apreciar aquilo que está ao nosso redor, aquilo que é bonito, enquanto ainda está aqui, enquanto ainda faz parte da nossa vida. E quando a gente menos espera, deixa de fazer parte, deixa de ser real, começa a ser passado, começa a ser naqueles tempos e não é mais o que um dia foi. Um dia eu sentei para jogar FIFA com o meu tio, com quem eu jogava praticamente todos os dias. E aquela ali foi a última vez que eu joguei FIFA com ele, pelo menos em 10 anos. Um dia eu almocei na casa da minha avó e aquela, sem eu saber, pode ser a última vez que eu almoço na casa dela. Um dia pode ser a última vez que minha filha chama a mãe dela de mamá. Por isso a gente precisa apreciar as coisas e admirar elas e aproveitar elas ao máximo. Saborear elas. E não ficar preocupado com quem que é bom na história, quem que é ruim, quem merece, quem não merece, julgar, não julgar, apontar dedo, procurar culpado, dizer o que fez de errado, o que tá ruim, o que tem que melhorar. A gente se preocupa tanto com isso, que é bom mesmo, que é lindo, é belo,
passa diante dos nossos olhos e a gente não contempla. Então vamos olhar mais ao nosso redor e valorizar aquilo que a gente tem, enquanto a gente tem.